Olá pessoal, eu sou o engenheiro Marcelo e hoje eu vou refletir com vocês sobre um argumento que eu ando vendo bastante ultimamente, de que o real estate, né, ele valoriza mais que a inflação e de que os produtos de engenharia civil valorizam acima da inflação. Né? Então é um argumento bastante utilizado principalmente no convencimento do investidor ao entrar no mercado. Né? Então é uma forma de quebrar ali as resistências, né, do investidor e o convencer a adquirir o produto da engenharia civil, um produto imobiliário, de forma geral. Eu fiz uma apresentação de slides para ilustrar um pouco do que a gente vai falar aqui. Tá? Então, a discussão principal, né? O real estate valoriza mais que a inflação, sim ou não? Primeiro de tudo, eu trouxe esse artigo aqui da Suno, que faz uma comparação falando de real estate na forma dos FIIs. Né? Então, os fundos imobiliários corrigem, as cotas dos fundos imobiliários corrigem pela inflação. A primeira informação que ele nos traz é essa tabelinha comparando 100 fundos totais, né, ou 80 fundos de tijolos, não reinvestindo os dividendos. Né? Então, eles mostram aqui que a maioria dos fundos, se você não investiu os dividendos, eles não vencem a inflação. Na segunda imagem, essa daqui é uma comparação direta do IFIX, o Índice Geral dos Fundos Imobiliários, contra a inflação, onde dá para perceber que o IFIX ganha com folga. Né? Isso porque é o IFIX considerando o reinvestimento dos dividendos que você recebe. E eles sinalizam o artigo com a pergunta, né? Vale a pena investir em FIIs para se proteger da inflação? E o argumento principal para defender a tese de que sim, porque o recurso de proteção natural contra a inflação é um recurso de proteção natural contra a inflação, visto que o lastro é imobiliário, ou seja, pelo IFIX estar com o lastro, estar vinculado ao mercado imobiliário, e o mercado imobiliário ser, então, um mercado seguro, que é protegido pela inflação, ele logo seria também uma boa ferramenta de proteção. No meio da matéria, ainda há essa outra comparação aqui, onde eles comparam o IFIX ao principal indicador inflacionário do país, que se chama de IPCA. Né? Então, se você fosse investir em um título do Tesouro Público que está indexado ao IPCA, valeria a pena ou não, né? Comparando isso com os FIs, se valeria a pena ou não. Ou seja, eles estão comparando direto o investimento em real estate por meio dos fundos imobiliários com um dos investimentos mais seguros do país. De novo, naquela premissa de que investir em imóveis, investir em fundos imobiliários, investir em real estate é algo tão seguro quanto a ponto de você tão seguro ao ponto de você poder comparar diretamente com talvez a forma de investimento mais segura do país, que é o título de Tesouro Público Nacional, vinculado ao índice que mede a inflação do país. Né? Então, esse título seria o governo literalmente lhe prometendo que vai pagar a inflação do período mais uma taxa, e você está comparando isso a investir em imóvel, investir em real estate, em terras, em produtos imobiliários. Então, essa comparação ela sempre vem à tona em inúmeros casos. Eu trouxe essa matéria da Suno para exemplificar e também tem outra aqui da Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários. Com a inflação em alta, o investimento em imóvel é uma ótima opção para proteger patrimônio. Então eles comparam aqui novamente o IPCA com a valorização dos imóveis. Então, nos últimos 12 meses da matéria, né, ele foi registrado uma alta de 11,30% no IPCA, enquanto o índice geral do mercado imobiliário aponta para uma valorização de 17,43%, ou seja, né, o retorno financeiro para quem investe em imóveis supera 6% a inflação do país. Novamente, fazendo essa comparação, né, entre inflação e imóveis como investimento. A premissa básica para isso, e é o argumento que eu queria refletir com vocês, é que investir em um produto imobiliário ele sempre vai ter um retorno maior do que a inflação, porque o próprio produto garante isso. Então, seria você investe em um apartamento e coloca para alugar, por exemplo, e o preço daquele patrimônio, daquele apartamento que você comprou,
ele vai corrigir pela inflação, enquanto o aluguel você ganha livre. Então você está com um patrimônio ali alocado em um imóvel que ele, por si só, como característica do imóvel, é protegido pela inflação e ganha uma renda ali extra todos os meses devido ao aluguel deste imóvel, ao aluguel desse bem, que pode vir livre para a sua conta. Né? Esse é o argumento que convence muitos investidores a entrar no mercado imobiliário, só que eu acho ele um tanto quanto raso e por ser raso, às vezes muito falho, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor o porquê disso. O que é o real estate então? Né? O real estate ele é baseado em uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de moradia. Né? Então todo mundo precisa de moradia para viver bem em sociedade. E por ser uma necessidade básica, pois surge aí uma demanda intrínseca ao negócio. Né? Então, por exemplo, outra necessidade que é básica do ser humano é a alimentação. Então, enquanto o ser humano estiver por aí, haverá demanda para alimentação. Enquanto o ser humano estiver por aí, haverá demanda por real estate, logo torna-se também uma oportunidade de negócio, né? Se há demanda básica, há mercado para isso. Além disso, a premissa que eu já havia falado, né, que o produto da engenharia é resistente à inflação. Como engenheiro civil, durante a minha graduação eu vi bastante isso de professores dizendo que, poxa, a gente é a única indústria, né, a construção civil é a única indústria que produz um bem que, além de durável, ele valoriza com o tempo. Então, tipo, você vai fazer um telefone e um iPhone não vai valorizar com o tempo. Né? Com o tempo e uso, na verdade, ele desvaloriza. É a mesma coisa para carro, a mesma coisa para roupa. Então, com o tempo e uso, todos os produtos de quase todas as indústrias, pelo menos todas que eu conheço e me vem à mente atualmente, eles desvalorizam. Enquanto na construção civil, uma das premissas básicas é que o nosso produto valoriza com o tempo. Então, se a gente faz um apartamento, constrói ali uma edificação, com o tempo e uso daquilo, há uma valorização, porque, como visto anteriormente nas matérias, né, pode inclusive superar a inflação e render outros frutos, além de simplesmente o aumento no valor patrimonial, né? Render o aluguel, por exemplo, uma forma de renda passiva. No Brasil, né, há também uma relação muito forte entre os brasileiros e a moradia, principalmente no viés de que investir em imóveis tem essa segurança. O brasileiro ele valida essa tese. Muito provavelmente porque em outros tipos de investimentos que se diziam tão seguros quanto, como a poupança, recentemente na história do nosso país, a gente viu que eles não eram tão seguros assim. Quanto imóveis, eles demonstraram uma resistência aos períodos de inflação desbalanceada, aos períodos de tomada ali dos recursos da poupança. Os imóveis continuaram sendo dos donos dos imóveis. Né? Então, ele se mostra como esse investimento seguro, de fato, na história do país, principalmente na história recente do país. Os imóveis eles têm esse apelo, de fato, de que são, sim, um investimento seguro que você pode colocar e fazer o seu patrimônio crescer a partir disso. Tá. Eu queria chegar aqui, então, com vocês, tá? Isso daqui é um gráfico que fala sobre o tempo de vida útil de uma edificação. Vocês percebem o desempenho de uma edificação, né? E vocês percebem que no gráfico, claramente o desempenho vai decaindo com o passar do tempo, né? Então aqui a gente tem à direita o passar do tempo, né? Dali, nas abscissas, e nas ordenadas o desempenho do imóvel. O desempenho vai caindo e aqui sobe do nada. Como assim subiu, né? Bom, quando a gente tem manutenção no imóvel, o desempenho desse imóvel ele sobe um pouco, ganha um pouco mais de vida útil, mas volta a cair com o passar do tempo e assim sucessivamente. Então, a primeira falácia a ser desmistificada aqui é de que os produtos de engenharia eles valorizam com o tempo e usam. Não é dessa forma, né? Há sim perca de desempenho,
E claro que há, tudo com o passar do tempo vai se deteriorizando e perdendo valor, e os apartamentos e produtos de engenharia de forma geral, eles também sofrem disso, tá? Então, com o passar do tempo, a edificação ela perde valor. A edificação perde desempenho, né? E isso, consequentemente, faz com que perca valor. Portanto, isso daqui é a primeira mística a ser quebrada. Não, os produtos de engenharia civil, eles não valorizam com o tempo. Eles perdem desempenho e o desempenho faz perder valor, a não ser que tenham manutenções desde as suas entregas. E com o passar do tempo, as manutenções tendem a ser mais recorrentes, porque a edificação ela tem um período de vida útil que ela quase não vai exigir manutenção nenhuma, mas aí, com o passar do tempo, as manutenções depois de 50 anos, em teoria, a edificação já tinha encerrado o seu tempo de vida útil. Então, o que vai manter ela viva seriam as manutenções. Logo, é exigido manutenções mais frequentes, tá? Então, primeira falácia desmistificada: se não haver manutenção, a edificação vai perder o valor, e o que mantém o valor, mantém o desempenho da edificação são as manutenções recorrentes, tá? Primeira coisa. Aqui é um exemplo claro disso, né? Esse daqui é o edifício São Pedro, em Fortaleza. Ele foi inaugurado em 1951 e ele era conhecido como a Copacabana Palace cearense, né? Então, era um hotel muito luxuoso, à beira-mar de Fortaleza. Você vê que aqui só tinha ele na beira-mar de hotel, basicamente. E era um ponto turístico muito forte. Poxa, se os edifícios, né, os produtos da engenharia civil, eles mantessem ou ganhassem valor com o tempo, um edifício desse, que já era luxuoso na época, feito em 1951, 70 anos depois era para estar o edifício da vida de Fortaleza, né? Então, aqui a gente tem imagens do São Pedro de 2024, tá? Não são as mais atualizadas, porque aqui o prédio já estava tombado e recentemente ele foi demolido. Então, o edifício São Pedro, a Copacabana Palace cearense, tão luxuoso nos anos de 1950, aquele produto hoteleiro, né? Então não era nem simplesmente um imóvel a ser alugado, um imóvel que daria uma renda passiva. Não, era um empreendimento imobiliário, era uma rede de hotéis muito luxuosa, muito famosa. Ele foi a ruína total, sendo tombado, ou seja, né, não podendo ser habitado, e mais recentemente sendo trazido abaixo, sendo literalmente trazido a pó. Então aquele produto imobiliário que tinha um valor tremendo nos anos de 50, ele foi perdendo valor por não haver manutenções e algumas outras questões, e perdeu-se inclusive todo e qualquer valor residual para os proprietários, né, sobrando apenas o terreno. Por mais que a região tenha se valorizado com o tempo, né, a beira-mar de Fortaleza é extremamente valorizada, é extremamente rica, e bem trabalhada, muito turismo aqui em Fortaleza, muito turismo na beira-mar, mas por mais que a região tenha sido valorizada, a falta de manutenção corroeu todo o valor que poderia ter um edifício, um produto imobiliário como o edifício São Pedro. Então não, né? Não há um valor intrínseco ali ao produto de engenharia que sobreviva com o tempo. Ele sobrevive com o tempo se bem mantido, né? Aqui é uma citação de Rocha Lima Júnior, né, uma das maiores, se não a maior autoridade de real estate do Brasil, que ele fala justamente isso. Olha, nenhum bem tem como característica seu valor. Nenhum bem tem como característica seu valor. Mas no mercado do real estate, ele se promove a uma pretensa imagem de segurança. Tem aquilo que eu havia falado, né? Todo mundo acredita que investir em imóveis hoje é uma das formas mais seguras. Aí o Rocha Lima Júnior fala que isso é uma pretensa imagem de segurança, procurando indicar que os bens de raiz, ou seja, os real estates, né, os bens de real estates, eles não são submetidos aos humores especulativos do mercado e que são imunes à perturbação do desempenho
de sorte que são capazes de preservar valor. O que é que ele está falando aqui? Que, olha, nenhum bem, como dito no primeiro período da frase, nenhum bem tem como característica seu valor, por mais que ele pretenda ter. Então, por mais que os imóveis e o real estate diga que tem esse valor intrínseco, eles não têm. Eles sofrem, sim, humores e especulações de mercados e são propensos, sim, à perturbação de desempenho. Como eu havia mostrado nesse gráfico, o desempenho da edificação e do produto imobiliário vai cair com o tempo. Ele exige manutenção. Então, sim, você sofre perturbação de desempenho. E eles não são capazes de, por si só, preservar valor. Nada mais falso, né, do que esse tipo de afirmação. Mesmo os bens mais primários não são capazes de preservar valor. E aqui há um outro soco ao argumento de que o real estate ele mantém valor porque ele é uma necessidade básica da vida humana, sempre haverão ter humanos aí precisando de moradias, logo, como há uma demanda básica por isso, há uma eles têm uma capacidade de preservar valor muito alto. Tem até um argumento, né, é até bíblico isso, mas as pessoas de mercado imobiliário usam para defender essa tese de que compre terras porque Deus não fará mais delas, né? Então, provocando ali a compra pela escassez do terreno. Mas olha, mesmo os bens mais primários não são capazes de preservar valor. Então, pode ser que o argumento faça sentido e se prove verdadeiro em uma janela de tempo, mas não necessariamente é real. Talvez ele só se prove verdadeiro em uma janela de tempo. A própria moeda e as commodities mais estabilizadas não são capazes de preservar valor por si próprio, né? Então o que ele está querendo dizer aqui é que, olha, por mais que o real estate ele tenha essa imagem de segurança, ele seja sim um bem primário, não, nenhum bem ele tem essa característica de preservação de valor, tem como característica o seu valor, e sim o real estate está propenso a sofrer por especulação do mercado e a sofrer mudanças de valor, né, pelas suas circunstâncias, tá? Então, e aí, né? O real estate, ele valoriza mais que a inflação, sim ou não? Para finalizar. A verdade é que, como dito anteriormente, em uma janela do tempo isso pode se tornar real. A matéria ali, né, que eu trouxe no início, eu não estava mentindo. O real estate valorizou acima da inflação. Então ganhou da inflação, né? Então, em alguns determinados períodos de tempo, essa análise é verdadeira, claro. Mas, como produto imobiliário por si só, e aqui ilustrando novamente com o caso do edifício São Pedro, isso é uma falácia. O produto imobiliário, por si só, a edificação, ela não gera e não mantém esse valor de superar a inflação. Ele exige manutenção ao longo do tempo e ele perde valor e perde desempenho ao longo do tempo. Então, primeira coisa, o real estate por si só não. Ele não tem essa capacidade de ganhar da inflação. Exige algumas outras coisas para que ele ganhe. Porém, isso é verdade quando a gente passa a encarar de forma circunstancial, né? Pois se a gente compra ali um terreno bem localizado, numa cidade que está crescendo, quanto mais o tempo passa, mais a cidade cresce e se desenvolva, mais o terreno vai se valorizar, né? Então, é por isso que essa análise, talvez na grande maioria dos casos, ela é verdadeira, porque as pessoas se prendem a uma análise das coisas que deram certo, né? Quando você compra um imóvel em um bairro que daqui a pouco passa a ter outras opções de lazer, de comércio perto do seu imóvel. Então, se você compra um apartamento e fizer um shopping ao lado do apartamento, um terreno e fizer um shopping ao lado dele, beleza, a sua compra vai ter se valorizado. Se do lado do seu apartamento, a melhor escola da cidade resolveu implantar uma sede ali, poxa, seu imóvel foi valorizado, né? Então tem coisas, tem circunstâncias que elas geram sim valorização ao longo do tempo e que fazem
investimento em real estate superar a inflação. Mas o produto imobiliário por si só, não. O produto imobiliário por si só ele vai se desvalorizar ao longo do tempo e o que vai fazer a valorização dele ou não é as circunstâncias ao entorno. Inclusive, pode haver uma melhoria na circunstância ao entorno, mas uma desvalorização mesmo assim, que é de novo o caso do edifício São Pedro. Né? A Beira-Mar de Fortaleza é a região mais valorizada da cidade. A gente teve um desenvolvimento turístico bastante forte nos últimos anos. Fortaleza é hoje a capital mais visitada do Nordeste e as capitais nordestinas elas são visitadas por turistas, principalmente pela beira-mar, né, pelo seu litoral. Pois tem um edifício, um hotel na beira-mar da capital mais visitada do Nordeste do Brasil. E como que ele com circunstâncias tão boas como que ele se desvalorizou, né? Então, se desvalorizou por conta da falta de manutenção no produto imobiliário. Então, o que valoriza o real estate são as circunstâncias do local e não o produto imobiliário por si, tá? O produto imobiliário por si, ele tem a tarefa de manter o valor. Ele não ganha da inflação, o produto. Ele mantém, ele deixa com que não desvalorize. O que faz ganhar é a localização. Por isso que há aquela frase clássica de pois como que eu vou escolher o melhor imóvel para comprar? Como que eu vou escolher a melhor casa? Como que eu vou escolher o melhor qualquer coisa? São três premissas básicas, né? A localização, localização e localização. Porque o produto imobiliário por si, ele vai ser responsável por não desvalorizar o seu negócio, mas o que vai ser responsável por valorizar ele ou não é a localização do entorno. Bom, era isso que eu queria pensar aqui e gastar um tempinho com vocês. Até uma próxima.